Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Repita comigo: eu sou o caminho. Isso. Vamos lá. E disse-lhe Jesus. Repita: disse-lhe Jesus. Isso aí, vamos lá. Fala tudo. Disse Jesus: eu sou o caminho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, fala conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu quero te mostrar duas coisas neste versículo. A primeira foi a frase que lemos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mas nesse mesmo texto, nós também temos o destino deste caminho. O final do texto diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós poderíamos dizer o seguinte: o destino é o Pai e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Hoje nós não vamos falar da verdade, nós não vamos falar, certo, da vida. Simplesmente nós vamos ver o caminho rapidamente. A primeira coisa que é importante nós entendermos é o que Jesus está usando por base para fazer esta afirmação. Todos que ouvem Jesus sabem que Ele não está se referindo a qualquer caminho. Sabe que Jesus está se referindo ao caminho no deserto. Aliás, a maior parte dos trajetos percorridos pelas pessoas de longa distância era no deserto. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai, a primeira coisa que nós devemos perguntar para nós mesmos é se nós estamos interessados em ir para onde Jesus se diz ser o caminho. Porque não há nenhum interesse para fazer esta afirmação. Caminhar em Jesus, se ele não tiver o intuito de ter Deus como destino. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho onde? No deserto. E qual é o problema de um caminho no deserto? É que se ele não for trilhado de forma correta, ou seja, se alguém errar o caminho, a morte é certa. O povo, quando sai do Egito, sai para ir para a terra da vida, a terra que mana leite e mel. E eles erram o caminho. Eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto. E eles só não morrem por causa da provisão divina da água e do alimento. Ou seja, errar o caminho, a morte é certa. Quando Jesus disse: eu sou o caminho para Deus, usando a figura do caminho no deserto, não se pode errar. E a segunda coisa que nós podemos ver nessa expressão caminho é: não existe caminho. Essa expressão caminho só pode ser usada por um trajeto cujo qual já foi percorrido. Tá certo? Se o trajeto não foi percorrido, ele não pode ser chamado de caminho. Para que a palavra caminho seja empregada, alguém tem que ter trilhado. Por exemplo, Moisés traz consigo a tipificação do Cristo no Velho Testamento. Ele é um libertador que entra na opressão egípcia para tirar o povo para a libertação. Mas você observa na história dele que quando ele mata o egípcio, o que ele vai fazer é percorrer o caminho do deserto até Midian.
Moisés é alguém que vai trilhar aquele trajeto para fazer um reconhecimento do caminho, então ele volta, tira o povo, mas quando ele sai com o povo, ele já tem noção do que percorrer, porque ele conhece o caminho. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, tá certo? Para onde? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo. Por que é importante essa visão? Porque se errar o caminho é morte. Não tem uma outra possibilidade. E o que ele está dizendo, eu vou percorrer. Se o contrário da morte é vida, o que ele está dizendo é, eu vou percorrer este caminho para depois conduzir você. Por isso que Jesus faz o trajeto do túmulo e não fica lá. Por isso que ele faz o trajeto da morte, mas a morte não o vence. Na verdade, ele está descrevendo, eu tenho autoridade para me tornar o caminho. Eu sou capaz de guiar vocês em segurança. Mas aí vamos a uma outra pergunta. Tem algum outro caminho? Porque se tem duas pessoas que fazem a mesma coisa, se tem duas pessoas que vendem o mesmo produto, se tem duas empresas que fazem a mesma coisa, eu posso fazer uma boa pergunta. Por que comprar com você? Por que você? Então Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho para onde? Para o Pai. Errar o caminho é morrer. E eu tenho autoridade para dar vida, porque percorri o caminho da morte e a venci. Mas agora vamos a uma frase normalmente dita de forma popular, todos os caminhos levam a Deus. Então será que existe algum outro caminho que nos leve a Deus? Porque se houver, por que eu vou com Jesus? Por que não a Maria? Por que não o islamismo? Por que não? Se tem outro caminho, alguém tem que me explicar. Por que é que eu vou percorrer esse? Então Jesus disse de uma forma muito categórica, não há outro caminho além dele. Em nenhum outro nome há salvação. Ele é único e suficiente para nos salvar. Então por que ele? Porque não há outra forma. Ninguém além dele venceu a morte. Ninguém além dele pagou o preço. Então quando ele diz eu sou o caminho, eu sou o único. Não tem outra forma de se chegar ao Pai. Você pode ir para qualquer outro lugar usando outro caminho. Mas o único caminho que leva ao Pai, certo? João 14, é Jesus. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas nós ouvimos também algo interessante. Como é que eu vou nesse caminho? Então tá bom, Jesus é o caminho, eu já entendi isso, ele me leva para o Pai, é para onde eu estou a fim de ir, tá certo? Não, eu estou a fim de ir para o meu próprio prazer, na minha visão, morreu, acabou, então você não precisa de Jesus. Ok? Eu quero ir para o inferno, eu vim agora mesmo de São Paulo, vim com Mary, e você passa em Itatiaia, está lá, na beira da Dutra, o templo, que cada dia se torna maior, a Satanás. Está certo? Está lá na beira da rua, com todas as imagens, os animais que vão ser oferecidos e todos os ritos. Está certo.
Se você perguntar a uma pessoa daquela lá, se eles querem ir para o céu, qual é a resposta? Não. Eles querem encontrar com Deus? Não. Eles têm o direito de fazer isso? Sim. Então parece uma coisa boba perguntar, mas todas as vezes que você lida com alguém que diz que quer estar em Cristo para encontrar com Deus, mas não consegue entender o restante dessa história, essa pessoa, ela acaba se atrapalhando. Mateus capítulo 7, lá pelo verso 13, a Bíblia diz: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Então preste atenção, Jesus é um caminho apertado. Jesus não é um caminho largo. Naquela caminhada descrita por Jesus no deserto, há uma recomendação a todos aqueles que vão caminhar no deserto: não leve nada além do necessário, porque no deserto tudo que não é necessário se torna pesado. Qualquer coisa que você leve no deserto que não seja necessário, inevitavelmente te torna um peso para você, pode impedir você de alguma forma. Pastor, mas como é que eu ando nesse caminho? Então vamos lá, se o texto se completa, vamos dar uma olhada em como eu devo ir em Cristo para me encontrar com Deus num caminho estreito. Se eu errar, eu morro. O único que percorreu com sucesso foi Jesus. De todos os que morreram, o único que tem no seu túmulo escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, é Cristo. Então como é que eu trilho esse caminho? Então vamos dar um pulinho no escrito do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nesse caminho eu preciso utilizar os elementos, certo, que o soldado trazia consigo. A preparação nos pés para trilhar caminhos desafiadores do deserto, não como o deserto de Saara, com aquela areia, mas as pedras, os espinhos. É basicamente impossível caminhar com sucesso por um longo trecho sem ter os pés protegidos. Toda a estrutura, o capacete, a couraça, o escudo, tudo, a espada. Então, para que eu possa trilhar este caminho de vida em Cristo, eu não posso simplesmente entrar nele de qualquer forma. Eu tenho que tomar posse de elementos que serão fundamentais no trajeto que eu vou percorrer entre Cristo e Deus, entre essa vida e a próxima. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas me permita usar um texto do Velho Testamento. E ele diz assim: quando estiveres trilhando, ouvirá uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, preste atenção, nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma expressão bem interessante. Por quê? Porque o desvio para a direita ou para a esquerda de uma linha reta é normalmente a quebra de um esquadro. Você já viu uma casa onde no cômodo, num canto, tem uma cerâmica inteira? E quando você vai percorrendo, a cerâmica vai diminuindo? Você já notou isso?
Às vezes, é um troço absurdo, mas acontece. Você sabia que dependendo da distância, o começo do desvio foi 1 centímetro? 1 centímetro que não parece nada aqui, nada. O que é 1 centímetro aqui? Nada. Coloque fora do esquadro 1 centímetro aqui, daqui no final daquela parede. Eu vou te dizer, se você tiver uma linha reta aqui, ó, retinha, e desviar 1 centímetro aqui, provavelmente nessa distância até ali, vai dar quase 50 centímetros. Quando a Bíblia diz, não se desviai nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se perto ou no alinhamento, o que ela está nos alertando é o seguinte: se você se desviar um pouquinho, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você não vai notar. O desvio é tão pouco, é tão pequenininho, que você tolerou, o que você aceitou, o que você, certo? Não fez questão. Mas como a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é de resistência, porque ela é longa. No final dessa caminhada, talvez você procure a linha de referência e não veja mais. Ela ficou distante demais. Um desvio pequenininho, por isso, a Bíblia diz, você vai ouvir por detrás de você uma voz que vai lhe dizer, este é o caminho, é este aqui. Não se desvie dele nem um pouquinho, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho da salvação descrito por Jesus dá a ele a autoridade de que em nenhum outro além dele sejamos salvos. Ele nos faz entender que é um caminho que não é largo, ele é apertado, ele é estreito. Num ambiente estreito nós vamos ter duas coisas importantíssimas. Primeiro, nós vamos ter poucas pessoas caminhando conosco. Segundo, caminhar num ambiente estreito não é agradável, é apertado, é desafiador. Dependendo do local que você entra, se ele for apertado demais, te dá até vontade de desistir. Eu vou voltar, eu não quero estar aqui. Jesus nos fez esse alerta e ele é importantíssimo. Ficar atento em que não sei o que as pessoas vão te dizer, mas a única coisa que eu posso concordar com todos os caminhos levam a Deus é muito simples. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Sim, porque com a morte todo olho verá, toda língua confessará, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque independente do caminho que você tome, ele leva à morte, e a morte inevitavelmente nos leva a Deus. Agora, de volta para Deus, uma coisa é te levar para Deus, outra coisa é te levar de volta para Deus. O único capaz de nos levar de volta para Deus é Jesus. Porque ele conseguiu isso com autoridade. Então ele disse, de uma forma, muito incisiva, eu sou o caminho. Eu sou. Ele não disse eu tenho o caminho, eu mostro o caminho. Ele diz eu sou. Eu sou porque me tornei. Eu sou porque percorri. Eu sou porque se você quer encontrar com o Pai, que é para onde eu vou, e aí eu estou usando uma figura mais, saindo aqui da Trindade, ele diz, pegue a sua cruz e venha atrás de mim.
A cada dia que passa, nós vemos mais dúvidas em torno disso, mais questionamento em torno dessas situações. Então Jesus disse: eu sou o caminho, se errar é morte. Eu sou o caminho, percorri o caminho para me torná-lo. O caminho que leva o homem de volta a Deus é apertado, é estreito. Não leve nada que não seja necessário, porque só vai te dar problema na caminhada. Entenda que poucas pessoas vão caminhar com você, e se prepare para enfrentar a oposição. No caminho, com a armadura, o texto basicamente termina dizendo: porque com essa estrutura você poderá apagar ou sufocar ou suprimir, certo? Todas as astutas ciladas do diabo. Então, se Jesus é o caminho, Satanás é a perdição. Se Jesus é a luz, ele é as trevas. Se Jesus é a vitória, ele é a derrota. Se Jesus é a vida, ele é a morte. Nós temos inevitavelmente, goste você ou não, um adversário. E a proposta dele é impedir que o que Jesus fez para nos salvar seja anulado. Por que você acha que até hoje tem religiões ou estruturas que sacrificam animais? Simplesmente porque é uma forma de dizer que o sangue de Jesus não vale nada. Certo? É simplesmente a forma de descredenciar o que ele fez. Agora, se nós queremos encontrar com o Pai, e eu acredito que todos nós desejamos, todos nós queremos, a regra é simples. Ele é único e suficiente. Evite levar qualquer coisa que se torne um peso para você. Cuidado com um desvio pequeno, porque no final dessa história você pode escutar: apartai-vos de mim, maldito, eu não sei quem você é. A minha reflexão hoje tem a proposta de que olhemos para uma expressão tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Eu sou o caminho, disse Jesus. Errar. Ah, pastor, o que pode me fazer errar o caminho? Simples. Um irmão pode fazer errar o caminho. Pode. Ele pode te aborrecer a ponto de você se desviar. A palavra desvio, né, é simplesmente sair do caminho. Aliás, essa é a conotação também da palavra escândalo. Tá certo? Você escandaliza quando alguém estava andando certinho e algo aconteceu e o tirou do caminho. Essa pessoa se escandalizou. Então você pode ter uma palavra de um pastor aqui em cima, que pode tirar você do caminho. Você pode ter uma brincadeira ou qualquer situação na igreja que pode te afastar do caminho. Você pode ter feito um negócio com alguém e esse negócio não foi legal, e aí você levou um prejuízo e isso tirar você do caminho. Você pode ter arrumado uma namorada e o relacionamento não foi muito extenso, não foi muito longo, e por causa do término de um relacionamento, pessoas se afastaram do caminho. A estrutura que o diabo vai usar para tentar nos tirar, ele vai fazer o que for possível, o que estiver ao alcance dele, para que nós saiamos do caminho. E volto e termino aqui. Não precisa sair muito, não. Hoje nós estávamos descansando um pouquinho
E Meli pediu para assistir um filme. E aí ela disse: Cláudio, eu gosto desse filme porque basicamente não tem palavrão. Hoje você encontrar um filme que não tem palavrão e cenas de sexo, seja hétero ou homo, é a coisa mais difícil que tem. Só se for um filme gospel. Certo? E aí ela me disse: Cláudio, eu gosto, porque esse filme não tem palavrão. E eu olhei para ela e disse: se nós escutamos com uma frequência muito grande, é só uma questão de tempo até nós acharmos comum, natural. Um desvio pequeno, uma coisa pequenininha, pode fazer grande diferença no final dessa história. Ele é único e suficiente Salvador. Que nada nos afaste dele. E eu vou falar para você, vai ter muita gente, vai ter muita coisa, vai ter muitas situações para tentar nos afastar desse caminho, desistir da nossa fé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Que a vara e o cajado do Senhor estejam ao seu lado. Que o Espírito Santo seja o nosso companheiro. Que se cumpra em nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Todas as propostas do Apocalipse são apenas para um grupo de pessoas: os vencedores. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, ao que vencer receberá uma pedra, ao que vencer será feito coluna, ao que vencer comerá da árvore da vida. É o que vencer, o que vencer, o que vencer e o que vencer, e nós venceremos pela misericórdia, pela graça de Deus e pela proximidade com o Senhor. Eu vou mostrar a você algumas pessoas que foram à casa dele, em busca dele, e o que aconteceu em cada visita. Vou ter que ser rapidinho aqui, mas eu preciso te mostrar, porque em cada visita, em cada procura que Davi se viu inserido, a vida dele sofreu coisas positivas e negativas. Primeiro livro do profeta Samuel, me ajude aí, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Preste atenção. Samuel estava nas montanhas de Ramá, e Deus vai até lá e diz: enche o teu vaso de azeite, desce, vai a Belém, a casa de Jessé, porque eu vou me encontrar um filho de Jessé, e da casa de Jessé eu vou levantar o novo rei de Israel. A primeira visita que Davi recebe é a visita do profeta Samuel. O que Davi descobre com essa visita? Ele descobre que de filho caçula e de um mero menino, tangedor de um pequeno rebanho, ele será o futuro monarca de Israel. Aquele que procura Davi, que vai visitá-lo, o profeta Samuel, tem essa notícia maravilhosa para ele. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta para ser rei, tá bom? Samuel se levanta,
e vai embora para as montanhas de Ramá, depois de ungir a Davi. E Deus disse: deixa ele comigo. A primeira visita, boa, está tudo certo. Davi mata o gigante, é verdade. Quando nós olhamos, capítulo 19, verso 11, a segunda visita chega na casa dele. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: você deve fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Bom, chegou agora os representantes, ou chegaram à casa de Davi para procurá-lo. Não são profetas, não trazem boas notícias, porque a vida de Davi é igualzinha à nossa. Levantamos um dia e uma mensagem positiva chega, uma coisa agradável acontece, mas levantamos um dia e o que nos espera ao acordarmos são notícias ruins, são perseguições, são situações que buscam tirar a nossa paz, tirar a nossa vida, acabar com o nosso casamento. A história de Davi não é diferente da nossa, não, irmãos. Ela aparelha cada vez mais próximo da nossa realidade. Ele tem a promessa de ser rei, mas nem concluiu. E o rei manda representantes visitá-lo para capturar e matá-lo. Salvo por sua mulher, Mical, ele desce por uma janela como os espias da casa de Raabe, porque Mical diz que ele está doente, coloca um ídolo na cama e o envolve e engana os mensageiros de seus pais, ou de seu pai, que queria matá-lo. A terceira visita, 2 Samuel capítulo 12, verso 1, ou melhor, verso 4, para a gente adiantar. Põe o 4, por favor. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. O rico é Davi. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O terceiro visitante chegou. O primeiro vem com a mensagem: você vai ser rei. O segundo vem com a mensagem: eu vou tirar a sua vida. O terceiro é o visitante, é o viajante. Ele vem visitar Davi, como o texto diz. E o que ele quer? Ele quer fazer Davi pecar. Ele quer envergonhar o nome de Deus, do povo de Deus, o nome de Davi. Ele quer trazer caos, ele quer trazer problemas. Note que volta e meia, algo diferente está chegando na minha e na sua vida. Algumas coisas são boas, outras coisas parece que tem o propósito de matar, talvez não fisicamente tirar a vida, mas tirar a paz. A vida no sentido figurado. Aqui nós vemos mais um visitante. Ele agora não é o profeta, ele agora não é um rei enciumado, ele é o próprio Satanás. Como é que o senhor sabe que esse... É porque nós estamos no capítulo 12, e no capítulo 11, Davi está andando na sacada, sozinho. Sozinho. E o 12 diz que ele estava lá como rico, e chegou um viajante, um visitante na casa dele com fome. Aquele que veio visitar tinha fome. Eu consigo descobrir quem é ele olhando para Jó, quando Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Ele diz: eu estou viajando, procurando uma casa para visitar, uma empresa para visitar, uma igreja, um casamento,
um coração, eu estou procurando alguém que me receba. E o que você tem? Fome. A fome desse que visita Davi envolve sexo na situação. Ele está desejando a mulher de seu oficial. Ele está excitado. Seus hormônios estão borbulhando. Mas eu queria lembrar você que ele tem muitas mulheres no seu harém. E basta ele matar esse desejo com uma de suas esposas que está resolvido. Mas o texto diz que quem está com fome não é Davi, é o visitante. E esse visitante, ele não pode se alimentar de Davi se servindo de suas esposas, porque senão não é pecado. Então ele tem que infringir. Tudo bem? Vamos para o quarto visitante? Coloca aí. Capítulo 12, agora sim o verso 1. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Isso. 4 visitas. O profeta Samuel, que diz que ele é rei. O rei Saul, que quer matá-lo. O próprio mal na figura de Satanás e nos desejos, nos impulsos, querendo envergonhá-lo, fazê-lo pecar. E diga-se de passagem, também matá-lo fisicamente, porque só para lembrar você, quando Davi comete isso, era mais ou menos a lei do olho por olho, dente. Se ele matou Urias, o que tem que acontecer com ele? Também morrer. Mas o profeta Natã é o quarto visitante, o último que Davi recebe. E ele vem com uma proposta. E que proposta é essa, pastor? A proposta de conduzir Davi ao arrependimento, à conversão, à transformação. E graças a Deus, isso acontece. Algumas pessoas não entendem por que Davi é um homem com tantos erros e é considerado um homem, né? Ou Deus permitiu que fosse dito que ele era um homem segundo o seu, mas é bom lembrar você que você nunca vai ver Davi repetindo o pecado. Não há reincidência nesse moço. Mas uma das coisas que fez Jesus ter mais êxito foi nas escolhas de pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho. Hoje eu estava gravando finalzinho de um curso ali em cima com um amigo, e eu olhei para a nossa igreja e eu pensei, cara, com a dinâmica do meu ministério, o que o projeto Recomeçar seria sem o Osias, sem o Sidney, sem a Dani, sem o William, sem o Eliezer? O que ele seria? O que ele seria sem esses meninos do som? O que ele seria sem as meninas que estão trabalhando no Ministério Infantil? O que ele seria sem as secretárias da igreja? O que ele seria sem o Sidney com o nosso Ministério de Oração, a Adriana com a nossa Oficina da Alma? O que ele seria se não tivesse? Porque ninguém faz nada sozinho. A grande verdade é essa. Achar as pessoas certas é a grande essência da vida. Amém. Adriana, quantas vezes eu fui na Oficina da Alma? Uma vez. Uma. Funciona há quanto tempo? Já vai para 6 anos. Sabe por que eu não vou? Porque não dá problema. Porque resolve problema. Você está entendendo? Está amanhã com Deus aí. A turma que trabalha com ensino sabe como eu deixo o livro. Tem gente até que fica preocupado. Está lá, ó, meu livro dos obreiros internos, externos, está tudo aí. Porque a partir do momento que você acha a pessoa certa, já era. Porque tem gente que faz coisa muito melhor que você em área que você não é bom. E pronto, e vida que segue. É assim que funciona. Jesus achou pessoas certas. Se nós entendermos isso, primeiro, ele achou seus discípulos. Não foi numa escola, não. Não. Ele pegou 12 camaradas, descobriu que dos 12, 4 dava para andar
um pouco mais perto, dos 4, 2 poderiam ser mais chegados, e dos 2, ele tinha um, que foi o último discípulo a morrer, João, na ilha de Patmos. Ele conseguiu achar pessoas certas. E o Evangelho de João, capítulo 17, verso 12, presta atenção no que disse Jesus. Olha só. Ele sai 100%. Ouviu o texto ou não? Vamos lá, 17, 12. João 17, 12. Se travou, me fala que eu leio. Travou? Isso, o computador, o inimigo, está furioso. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que a Escritura, disse ou falou para que se cumprisse. Preste atenção, Jesus disse: todos os caras que eu escolhi, deu certo, até o que deu errado. Porque o cara que deu errado, cumpriu a sua missão. Por quê? Porque quando você acha as pessoas certas, já era. Por que você acha que todos os dias o diabo está mandando gente errada para a sua vida? A Bíblia diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, se bendito é aquele que vem em nome do Senhor, todo dia seu filho encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Sua esposa encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Seu marido encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Porque se todo mundo viesse de Deus, não precisa ter processo de seleção. Todo mundo vem do mesmo lugar. Você pega um cara espiritual como Josué, recebe os gibeonitas, porque se disfarçaram e diziam vir em nome do, mas não vinham. Você consegue entender isso? Quando nós vemos esse texto, nós descobrimos que quem consegue selecionar pessoas vai muito longe. Ele selecionava amigos. Não vou te dar o texto, se quiser anotar. João capítulo 11, verso 3. Mandaram-lhe suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas, seu amigo. Jesus também tinha amigos, e não eram poucos, eram muitos. Por isso que eu não gosto de gente que tem 40, 50, 60 anos de vida e diz que tem poucos amigos. Ninguém pode viver tanto e ter poucos amigos. Se você tem poucos amigos é porque você é ruim. Você pode ter poucos amigos na esfera de maior intimidade, aí eu entendo. Mas você tem que ter amigo para viagem, amigo para bate-papo, amigo para pesca, amiga para ir para o shopping, amigo para contar segredo, amigo para emprestar dinheiro, amigo para orar por você. E provavelmente não vai ser o mesmo para todos os grupos. Tem gente que você empresta dinheiro, mas não ora por você. Tem gente que ora por você, mas você não empresta dinheiro. Tem gente que você conta segredo, mas não vai na sua casa. Tem gente que vai na sua casa, mas você não conta segredo. Eu estou cansado de falar isso. E é por isso que muita gente não quer viver com gente. Certo? Agora, preste atenção. Lucas 8:2, e eu termino aqui. Lucas, dá? Foi, agora foi, que eu tinha esquecido. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com suas. Jesus tinha gente que financiava seu sonho. Não tem como não ser bem sucedido. Não tem. Não há fórmula que derrote Jesus. Ele reconhece seus pais, reconhece a autoridade eclesiástica, reconhece a autoridade política, o que governa esse mundo, reconhece a autoridade de Deus. Jesus sabe o que veio fazer, tem conhecimento, reconhecimento de missão, e alguém que sabe escolher pessoas. Não tem como. Não tem como dar errado para quem utiliza essa fórmula. Mas não honro meus pais,
não honro os princípios e as autoridades eclesiásticas, eu não honro os governantes, eu não honro Deus. Eu não sei nada sobre meus direitos, biblicamente falando, eu não reconheço minha missão e eu não seleciono pessoas. Querido, a probabilidade de você ser bem-sucedido é quase zero. Desculpe o que eu vou falar, mas o maior vilão da nossa vida ainda continua sendo nós mesmos. A grande verdade é essa. Mude de vida. Mude a sua maneira de pensar. E você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Minha maneira muda quase todos os dias. E eu termino usando um texto que usei aqui numa das minhas últimas mensagens. Ana e Penina. Nunca um texto quebrou tanto meus paradigmas quanto esse. Por muito tempo, eu disse que Ana era maior que Penina, que o filho de Ana era Samuel e o filho de Penina ninguém sabia o nome. Até que, lendo o texto mais uma vez, depois, sei lá, centenas de vezes, o Senhor tocou no meu coração e me disse: onde está escrito que há alguma vantagem de Ana sobre Penina? O texto diz que uma tem algo que a outra não tem. Penina tem filhos que Ana quer. Ana tem um amor que Penina quer. Mas Ana consegue o filho e Penina não consegue o amor, porque não derramou o coração na mesma medida. A oportunidade estava para Penina e para Ana. Se Penina fizesse o que Ana fez, Eucana teria amado. Então não há desvantagem, porque não há desvantagem entre você e quem está do seu lado. A chuva para os dois, o sol para os dois, a oportunidade para os dois. Mas nos ensinaram, pelo menos a mim, eu estou quebrando meus paradigmas, a entender que não há vantagem nenhuma de ninguém sobre mim, de mim sobre ninguém. Talvez eu não tenha a mesma missão que outra pessoa tem, mas isso não faz dessa pessoa maior do que eu, e não me faz maior do que ninguém. Vamos pensar um pouco nisso e levar nossa vida para outro nível, porque é isso. Deus te chamou para isso, colocou aqui você para caminhar com a gente. Você não vai embora, vai para outra igreja. Você não quer isso? Você acha que isso é demais para você? Você não quer viver o extraordinário no seu casamento, nos seus negócios? Não quer ter uma vida sensacional com Deus? É isso? Isso te fere? É isso? É essa visão do socialismo? Não estou falando de política não, tá? Estou falando dessa visão de que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque se der a mesma coisa para duas pessoas e uma administrar bem e outra mal, é só uma questão de tempo até você comprar minha propriedade. Porque a oportunidade é para todos. E Deus trouxe você aqui para dizer isso para você. Chegou o tempo de você viver uma vida extraordinária.